E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula nossa a respeito de deslocamento de valores no tempo, falando mais especificamente sobre o valor atual. Nessa aula a gente vai fazer um exercício, mas é um exercício meio comprido e que envolve até a soma de PG. É bom a gente dar uma lembrada nesse assunto também. Vamos lá? Belezinha, gente. O exemplo é o seguinte. Ao entrar em uma loja com a pretensão de comprar uma televisão, Fernanda se depara com uma promoção que oferecia a TV que ela queria por 12 parcelas mensais de R$ 200. Então, 12 parcelas de 200. Sendo a primeira como entrada no ato da compra. Então, ela comprou, já paga uma parcela, depois mais 11 meses pagando, né? Fernanda gostaria de pagar a TV à vista, mas de modo que não saísse perdendo. Assim, quanto deveria custar a TV à vista, no máximo, para que ela não saísse perdendo dinheiro, uma vez que ela possui a quantia em uma aplicação que rende 3% ao mês. E aí ele dá uma aproximação para a gente que a gente vai ter que usar num certo momento aí. Então olha só, a situação é a seguinte. Ela tem a opção de pagar a televisão em 12 parcelas de 200, mas ela preferia pagar à vista, já fica livre disso, ela tem o dinheiro. Só que só compensa pagar à vista se ela conseguir pagar menos do que as 12 de 200 aí, né? Ou, de outra maneira, se ela conseguisse o valor atual de todas essas parcelas, pensando no rendimento de 3% ao mês que ela tem. Certo? Porque assim, se você fizer 12 vezes R$ 200, vai dar R$ 2.400, né? 2.400. Então, se for 2.400 à vista, não compensa para ela. Por quê? Imagina que ela tem os 2.400 e aí ela resolve pagar parcelado. Então ela paga a primeira parcela, vai sobrar 2.200 para ela. Esses 2.200, ó, vai render a 3% ao mês. Então, até chegar à próxima parcela, ela vai ter tido um certo rendimentozinho aí. Aí ela paga a próxima parcela de 200. O que sobrar vai ficar lá por mais um mês rendendo para ela. No final dos 12 meses, ela vai ter conseguido pagar toda a televisão e ainda vai sobrar um dinheiro para ela. Então, se fosse 2.400 à vista, compensaria ela fazer desse jeito aí. Certo? Compensaria ela deixar rendendo enquanto ela vai pagando as parcelas. Que daria na mesma, né? 12 de 200 daria os 2.400, só que deixando render, sobra dinheiro no final. Então a pergunta é, quanto que deveria custar a televisão hoje para que ela, se ela fizesse esse mesmo procedimento de eu pago a primeira parcela, deixo rendendo o que sobrou. Pago a segunda parcela, deixo rendendo o que sobrou. Para que no final das 12 parcelas dê certinho o valor, não sobre nem falte. Basicamente é isso. Certo? Bom, eu já fiz um esqueminha aqui, ó, para a gente trabalhar, e que são os dados do enunciado, né? A gente vai calcular esse valor, e é o que a gente chama de valor atual da televisão. É o quanto ela deveria custar para que ela não saísse perdendo dinheiro. Basicamente, eu fiz aqui uma linha do tempo, então é composto por primeira parcela de 200, a segunda de 200, a terceira, até a 12ª de 200. O que a gente vai fazer é voltar todas as parcelas. Então a gente vai ver o valor atual de todas elas. Então essa segunda parcela a gente vai trazer para hoje. A terceira parcela a gente vai voltar para hoje. Todas elas. Certo? Se eu quero o valor atual da TV, eu faço o valor atual de cada parcela e somo. Tudo bem? Lembrando que a primeira parcela é hoje já, né? Fala que a primeira parcela é com entrada. Então, o valor atual, vamos calcular aqui, ó, igual a gente aprendeu na aula passada. Bom, a primeira parcela eu já pago hoje, então o valor atual dela é os próprios R$ 200. Agora, para a segunda parcela, que é de R$ 200, quanto ela deveria ter hoje? Para que daqui a um mês, no rendimento, desse os 200. É aquele tal de 200, né, é o capital, você divide por 1 mais a taxa elevada a tempo. 1 mais a taxa elevado a um mês. A segunda parcela só volta um mês. A terceira parcela voltam 2 meses. Então eu pego os R$ 200 da terceira parcela e divido por 1 mais I
elevado ao quadrado. Seguindo esse mesmo raciocínio, a última parcela de R$200, ela volta a quantos meses? Não é 12, né? Ela volta 11 meses. Por quê? Ó, é só pensar que a segunda voltou 1 mês, a terceira voltou 2 meses. É sempre um a menos do que a posição, né? Então a 12ª volta 11 meses. Certo? Então é essa soma aqui. Esse valor do I, o exercício me deu. É 3% ao mês, que é 0,03, né? Então esse 1 mais I aqui, ó, é o 0, aliás, já vou colocar 1 mais 0,03 é 1,03, certo? Esse 1 mais I, já é o resultado disso. Então, só dando uma melhoradinha na escrita desse valor atual, ó, eu vou colocar o 200 em evidência, aí fica 200 que multiplica. Bom, para chegar no próprio 200 eu multiplico por 1, a segunda parcela seria 1 sobre 1,03, certo? Que é 1 mais I, a gente já viu que é 1,03. Aí 1,03 elevado a 1 é 1,03. A outra seria 1 sobre 1,03 ao quadrado. Lembrando que eu estou colocando 1 e não 200, porque o 200 eu já deixei em evidência lá atrás. Mais a última, 1 sobre 1,03 elevado a 11. Beleza, chego nisso aqui, ó. Agora, essa soma, se você tiver uma calculadora, se tiver a opção de usar uma calculadora, você vai lá, pega a calculadora e faz. Certo? Que é 1,03 elevado a 11, aí, que coisa chata. Né? Fazendo na mão não dá, não. Mas se a gente não tem calculadora, vamos supor se fosse um exercício de vestibular, a gente pode tentar melhorar esse resultado. Essa soma, repare que é uma soma de PG. Isso é uma PG. Talvez não seja tão claro para vocês, mas lembra, o que é uma PG? É uma progressão geométrica. É uma sequência de números, onde de um número para o próximo você está multiplicando por uma constante. Pensa, do 1 para o 1 sobre 1,03, eu estou multiplicando por 1 sobre 1,03. Do 1 sobre 1,03 para o próximo, eu estou multiplicando por 1 sobre 1,03. Por isso ficou 1 sobre 1,03 ao quadrado embaixo. Certo? Então a primeira coisa é reparar que isso é uma PG, uma soma de uma PG. Essa é a primeira parte que você tem que prestar atenção. Segunda parte é descobrir qual é a razão. A gente viu que é 1 sobre 1,03. Eu já vi muita gente errando falando que a razão é 1,03. Mas não é. É 1,03 embaixo, né, da fração. Embaixo é 1,03, 1,03 ao quadrado, ao cubo, à quarta, até chegar no 1 elevado a 11. Mas como está embaixo, então por isso que é 1 sobre isso. Segundo passo é você saber qual que é o primeiro termo da PG. O primeiro termo é 1. E outra coisa que você precisa saber da PG é quantos termos tem. No nosso caso são 12 parcelas aqui, né? Então tem 12 termos. Por que eu preciso saber dessas três coisas? Porque a soma de PG, se vocês estão lembrados, é essa aqui, ó. A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Certo? Então, essa é a formulinha que a gente vai usar, ó. A gente pode resolver isso aqui com a calculadora. Tudo bem, se você tiver acesso à calculadora. Se for permitido usar a calculadora. Se não for, você vai usar esse raciocínio. Tudo bem? E aí só pensar, né? Ó, eu tenho o A1. O A1 é 1. Eu tenho a razão da PG é 1 sobre 1,03. Eu tenho o N, que é a quantidade de parcelas, que é 12. Então você tem tudo. Você vai jogar aqui, ó, então você vai transformar essa soma toda grande, tem uma reticência aqui no meio, em uma conta só. Não vai ser uma conta simples ainda, mas é uma conta só, pelo menos. Certo? Então, dando sequência, nosso valor atual, vamos guardar agora porque eu vou para a próxima página. Então eu vou reescrever isso aqui, vai lá. Vamos lá. Eu tinha chegado nisso. Valor atual igual 200. Era isso, né? 1 mais 1 sobre 1,03.
mais 1 sobre 1,03 ao quadrado, até 1 sobre 1,03 elevado a 11. Certo? Deixa eu conferir se era isso mesmo. 200, 1, é isso mesmo. Agora, isso tudo a gente vai usar a formulinha da soma de PG. Ó, o 200 eu vou deixar aqui, ó, multiplicando do jeito que está. O minha PG era só que estava dentro do parênteses. Aí a gente viu que essa soma toda, vamos voltar lá, ó. Eu vou fazer por essa aqui, ó, por essa expressão que está aqui embaixo. Então, o A1, eu vou usar o 1. Depois vai ficar 1 menos a razão elevada a n sobre 1 menos a razão. Então fica assim. A1. 1 menos a razão era 1 sobre 1,03, elevado a n, no nosso caso eram 12 parcelas, sobre 1 menos a razão, 1 sobre 1,03. Beleza, gente? Então só apliquei a formulinha da soma de PG. Tudo bem? A1, que é o nosso 1, 1 menos a razão, que é 1 sobre 1,03, elevado a n, sobre 1 menos a razão. Então, olha só como é que simplifica um pouco. Né? Era uma soma gigantesca com 12 parcelas que eu transformei em uma expressão só. Agora, repare que esse 1 sobre 1,03 elevado a 12, ele deu lá, ó. Aqui, ó, 1 sobre 1,03 elevado a 12. O elevado a 12 está em tudo, mas 1 elevado a 12 é 1, certo? Então dá na mesma. Eu posso trocar aquilo por 0,7. Então, ó, isso aqui vai virar 200. Aí esse 1 multiplicando eu posso ignorar, né? Aí vai ficar simplesmente 1 menos 0,7, certo? Porque esse valor ele me deu. E aqui embaixo eu vou fazer uma subtração, né, de fração. Aqui o 1 que aparece aqui é a mesma coisa que 1 sobre 1, o MMC é 1,03. MMC entre 1 e qualquer coisa é a qualquer coisa. Aí você divide embaixo e multiplica em cima, né? 1,03 por 1 é 1,03 vezes 1, 1,03. 1,03 por 1,03 é 1 vezes 1, dá 1. Tá. Valor atual igual. Ali em cima vai ficar 200 vezes, aqui 1 menos 0,7 dá 0,3. Quando a gente pega um número e divide por uma fração, você pode mudar. Em vez de dividir pela fração, você multiplica pelo inverso dela. Então, eu vou multiplicar pelo inverso dessa coisa de baixo. Ou seja, esse 1,03 que está embaixo vem em cima, porque é o inverso que eu estou calculando, né? E aqui 1,03 menos 1 é 0,03. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 100 nessa fração aqui, ó, aí essa vírgula vai sumir. Essa vírgula deixa de existir. Aí fica mais fácil para a gente, não tem conta com vírgula mais ali, pelo menos. Aí vai ficar, olha só, 200 vezes 0,3. 200 vezes 0,3 vai dar 60. Aí aqui vai ficar 103. E aqui 3, né? O 60 sobre 3, dá para simplificar, dá 20. E aí fica 20 vezes 103 a minha resposta. 20 vezes 103, eu ponho o zero ali, dá 1030 vezes 2, 2060. Olha só que beleza. Chegamos em 2060 como sendo o valor atual da minha televisão. O que esse 2060 significa? De novo, hein? Já falei isso várias vezes no outro vídeo, vou falar de novo aqui também. Significa que, se eu tivesse R$ 2.060, deixa eu voltar lá no enunciado, ó. Se eu tivesse R$ 2.060, eu conseguiria pagar a primeira parcela de 200, pago a primeira parcela, aí vai sobrar um valor. Esse valor vai render 3%. Aí chega a próxima parcela, eu pago a segunda parcela.
O que sobrar, rende 3% para o próximo mês. E assim vai por diante, até que chega na última parcela, que tanto que rendeu tudo ali, foi tirando, dá a última parcela exata, dá R$200. Ou seja, é o valor que eu precisaria ter para conseguir pagar a televisão de modo parcelado. R$2.060. Então, em vez de ficar esperando toda a parcela e fazendo essa coisa de ficar rendendo pouco a pouco, eu poderia falar para a loja, se me cobrar 2.060, eu pago à vista. Compensa para mim. 2.060 ou menos, né? Se for menos, aí fica melhor para você. 2.060 é o que daria 0 a 0. Daria na mesma, pagar parcelado ou pagar à vista. Se for menos do que 2.060, compensaria pagar à vista direto. Beleza? Tudo bem, gente? Então, com isso a gente encerra essa videoaula. Era um exercício comprido, aí deu mais de 15 minutos já de videoaula. Mas foi bom para a gente lembrar um pouquinho de soma de PG também, além da própria teoria de matemática financeira, né? Espero que tenha ficado claro toda a explicação e ficamos por aqui. Até mais. Tchau para vocês.